Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma quarta-feira, 7 horas da noite, como eu havia me comprometido. Toda quarta-feira terei então trarei mais um vídeo aqui no canal do YouTube da Neuropotencializando. E o objetivo com esses vídeos é aproximar você, pai, mãe responsável, desse processo de aprendizagem, do processo de alfabetização que os seus filhos estão passando. Porque eu sei, pelo menos comigo foi assim, nesse momento em que as crianças entram na vida escolar e que elas começam a aprender a ler e escrever, a gente fica cheio de dúvidas. Será que meu filho está conseguindo acompanhar? Será que está adequado? Será que eu posso fazer algo a mais para ajudá-lo? E como eu já falei no vídeo da semana passada, se você não assistiu, depois de assistir esse aqui, volta e assiste. Como eu já falei, os pais não só podem ajudar na alfabetização, como eles devem. E sabe por que eu falo isso com convicção? Porque não existe nenhum profissional, nenhum professor, não existe ninguém que conhece mais o seu filho do que o próprio pai e mãe. Vocês são quem mais conhece seu filho. Então vocês podem sim e devem ajudar nesse processo. Se ele tem alguma dificuldade, o pai e a mãe estão preparados para reconhecer e observar essas dificuldades e também até ajudar ele nesse processo. Certo? Então vamos para o tema de hoje. Eu escolhi falar sobre síndrome de Down, porque ontem, 21 de março, é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. E eu vim então trazer aí esse tema para você que tem filho com síndrome de Down, que conhece alguém que tem contato com alguém com essa síndrome, para que você possa aí também ajudar mais essas crianças que estão aí no processo de alfabetização, de aprendizagem, certo? Então assim, para quem não conhece muito bem a síndrome de Down, é uma condição genética, né, onde ao invés de 2 cromossomos, a criança nasce com 3 cromossomos 21, certo? E essa alteração genética, ela traz algumas semelhanças físicas em comum e também algumas semelhanças no comprometimento cognitivo da criança, do adulto, do indivíduo. Apesar dessas semelhanças, as pessoas são diferentes, cada pessoa é única. E, portanto, cada uma tem o seu jeitinho de aprender, cada uma aprende de uma forma diferente. E é preciso que nós, profissionais, familiares, pessoas que têm o convívio com essas crianças e adultos com síndrome de Down, que a gente possa, então, conhecer um pouco mais, perceber o interesse e a necessidade dessas pessoas. E falando em necessidade, a gente precisa, então, primeiro ponto, antes de pensar em alfabetizar, em uma aprendizagem formal para essas pessoas, nós precisamos pensar, então, na necessidade dessa pessoa. Porque muitas vezes, essa criança, ela tem uma necessidade que não é aprender a ler e escrever. Ela possui, por exemplo, questões comportamentais que precisam, ser desenvolvidas, essas habilidades comportamentais, antes de oferecer um ensino formal, um ensino estruturado de leitura e escrita. Então, o que seriam essas habilidades comportamentais aí necessárias para a aprendizagem? Por exemplo, parar, sentar e olhar. Então, se uma criança está andando pela sala, vai ser muito difícil que alguém consiga ensinar para ela o alfabeto, ensinar as palavras. Então, antes de qualquer aprendizagem, de qualquer ensino, a gente precisa verificar, então, essas habilidades comportamentais. A criança, ela estar desenvolvida habilidades, então, de parar, sentar e olhar. Então, assim, mesmo que
esse momento, essa concentração seja um período curto, por exemplo, de 5 minutos. Mesmo sendo um período curto, mas precisa ter pelo menos um pequeno momento ali de concentração, tá? Essas são habilidades aí, uma habilidade pré-requisito para a alfabetização. Outra questão que nós precisamos prestar bastante atenção, também que é considerado um pré-requisito, é a questão da linguagem oral. Então, assim, muitas crianças possuem, então, comprometimento na fala, têm dificuldade na fala. Então, a forma de comunicação, ela precisa ser estimulada. E por mais que não seja através da fala, nós temos aí meios como, por exemplo, a comunicação gestual e a comunicação alternativa, que são fundamentais para que a criança consiga aí se expressar adequadamente. Diferente do que muitas pessoas acreditam, a comunicação alternativa, ela não traz um atraso na comunicação, na linguagem oral. Pelo contrário, elas vão trabalhar em conjunto. Então, ao mesmo tempo em que é ensinado essa comunicação alternativa, são estimuladas as habilidades de linguagem oral. E agora vem o nosso questionamento em relação aí à aprendizagem de leitura e escrita. Será que o que é ensinado para uma criança com síndrome de Down é diferente do que para uma criança que não tem a síndrome? E a resposta é não. A mesma coisa, a mesma habilidade que uma criança neurotípica precisa aprender é a mesma habilidade e que uma criança com síndrome de Down também precisa aprender. Então, o que será que muda? O que muda é a forma de ensinar. Eu resumiria essa forma de ensinar em uma única palavra: adaptação. A gente precisa adaptar o ensino para que essa criança consiga atingir os objetivos que a gente quer, que é no caso de leitura e escrita. Então, pensando na adaptação, nós vamos pensar ali em todos os itens que devem ser adaptados. Uma criança com síndrome de Down, ela é muito visual. Então, nós precisamos fazer com que essa adaptação, ela também ela tenha estímulos visuais mais do que auditivos. Isso porque, como acabei de falar, existe em alguns momentos um comprometimento da linguagem. Então, a linguagem, apenas o professor explicar oralmente, não é suficiente para essa criança. Então, ele precisa adaptar a linguagem dele e fornecer instrumentos visuais para que essa criança tenha sucesso na aprendizagem. Outra adaptação que a gente precisa fazer é também em relação à nossa linguagem. Então, a nossa linguagem, ela precisa ser clara e objetiva. Então, nada de ficar falando grandes sentenças, ficar falando coisas abstratas para a criança. A gente precisa ser muito objetivo, ter algo concreto para que a criança consiga processar a informação. Também existe um tempo de latência. Então, muitas vezes a gente acelera as nossas crianças. Então, a gente faz uma pergunta e já espera ali que rapidamente tenha essa resposta. Então, muitas vezes, principalmente crianças ali com síndrome de Down, existe uma latência para que a gente precisa dar um tempo maior para que ela consiga processar a informação e nos devolver essa resposta. Outro item que a gente precisa se preocupar é na adaptação dos materiais. Não apenas no quesito visual, mas também se essa criança, essa pessoa, tem um comprometimento da coordenação motora. Então a gente precisa, a adaptação eu resumiria em deixar o material acessível. Então que ela tenha esse instrumento, mas de forma que ela consiga manusear, que ela consiga, sem ser exigido que ela escreva, porque muitas vezes o comprometimento da coordenação motora não vai fazer com que ela escreva como as outras crianças da mesma idade. Então a gente precisa adaptar. O uso de materiais plastificados e com velcro é muito utilizado e muito satisfatório na aprendizagem das crianças com síndrome de Down.
fora isso, fora essa adaptação, nós precisamos também entender que essas crianças vão necessitar de uma repetição maior do que as crianças, do que as outras crianças. Então, a estimulação diária é fundamental para toda criança, mas para a criança com síndrome de Down, a participação, então, novamente, a participação do pai, da mãe, ela é essencial. Ela fará diferença na aprendizagem da leitura e escrita dessa criança. Tá? Então, que o pai seja envolvido e que compartilhe ali de momentos de aprendizagem, fazendo com que a criança retome o conteúdo aprendido na escola, fará ali com que ela desenvolva e tenha sucesso nessa aprendizagem. Outro item que nós precisamos, então, estar atentos é a questão da motivação. Porque, como eu já falei no vídeo anterior, a motivação é uma das bases da aprendizagem. Nós só aprendemos quando nós queremos e nós só queremos quando nós estamos motivados. E uma forma de motivar as crianças com síndrome de Down é a aprendizagem sem erro. O que seria, então, essa aprendizagem sem erro? É fazer com que a criança consiga desempenhar as atividades com o auxílio. Primeiramente, um auxílio total, onde o adulto, o educador, o pai, a mãe esteja junto com a criança, mostrando, não apenas mostrando, mas fazendo junto, para que depois ela consiga ir aos poucos tendo essa autonomia, que ela consiga aos poucos ter ali um apoio assistido, então uma aprendizagem assistida, para que depois ela consiga ali fazer sozinha, tenha aprendido, concluído esse processo de aprendizagem. Aquilo que uma criança neurotípica precisa é a mesma coisa que uma criança com síndrome de Down também precisa para aprender. Então, estimular a consciência fonológica, a linguagem, a leitura de livros, vocabulário. Então, tudo isso a gente precisa exercitar e estimular nas nossas crianças. Gostaria também de aproveitar aí e contar para vocês aí sobre o meu novo projeto, que é um laboratório da aprendizagem para pais. Vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. Se você gostaria também de participar desse projeto, eu estou aí à disposição para te explicar e tirar suas dúvidas. Mas vai ser um projeto lindo, porque eu acredito que quando o pai, a mãe, o responsável está envolvido nesse processo de alfabetização, o desempenho da criança é muito melhor. E eu quero fazer parte desse momento, certo? Então, na próxima semana, na próxima quarta-feira, te espero aqui no meu canal, às 19 horas. Me siga no canal, me siga nas redes sociais, Neuropotencializando. Até mais!